Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, pessoal, hoje eu quero compartilhar um caso real de causa-ganha na revisão da vida toda, tá? Aqui com vocês. Então, gente, o que que acontece? Uma aposentada, ela ganha na justiça o direito de receber 54 mil em atrasados com a revisão da vida toda. Isso mesmo, tá? É uma aposentada do Rio de Janeiro que conseguiu uma decisão na justiça que garante que seu benefício seja corrigido de acordo com a chamada revisão da vida toda. Ela é uma ex-auxiliar administrativa que também deverá receber o valor aí de 54 mil em valores atrasados desde 2016, quando ela teve a aposentadoria concedida pelo INSS. Então, o que que houve, né? A sentença dela foi expedida em janeiro deste ano e essa mulher, hoje, ela está com 61 anos, ela se aposentou há 5 anos com um benefício de R$ 1.213, que com a correção deverá subir para 1.858, gente. Então, o direito à revisão da vida toda, gente, para beneficiários do INSS, já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, cada um pode buscar individualmente o seu direito. Então, esta garante, né? O que que acontece? Então, esse caso, ele garante ao segurado o direito de considerar no cálculo do seu benefício todas as contribuições feitas antes de julho de 1994. Apesar da decisão favorável do STF, o INSS ele pediu, né, à corte que suspenda temporariamente todos os processos na justiça que tratam dessa questão. Então, a expectativa agora é que o governo proponha um pagamento administrativo, tá? Sem a necessidade de o segurado entrar com uma ação na justiça. O processo da aposentadoria do Rio de Janeiro, ele já foi julgado antes dessa suspensão. Então, por isso que ela teve essa causa-ganha. E especialista, gente, o que que acontece? Tem falado que entende que atendeu, né, a segurada, contou que ela entrou com um pedido de revisão na justiça ainda no ano de 2017. Isso porque antes de 1994, que é a data referida para o cálculo da aposentadoria, esta mulher ela trabalhava como bancária com salários mais altos. Então a ação ela ficou parada, aguardando aí a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre este tema, e agora em janeiro a revisão dela foi concedida, né? Saiu a resposta na justiça que foi concedida. O juiz dessa ação, ele também determinou que o INSS pague as diferenças acumuladas desde 2016, que somam aí 54 mil, né, gente? Ótimo aí. Esse valor ainda que foi sem correção monetária e juros, tá? Essa foi a explicação da advogada do caso, segundo, né, que chama Jeane. Segundo Jeane, o INSS já recorreu da decisão, alegando que a revisão não é devida, o que o acórdão da decisão do STF, que reconheceu sim o direito dos aposentados e pensionistas, ainda não tinha sido publicado. Então, o Supremo, gente, tem precedentes consolidados no sentido que não é preciso esperar uma publicação do acórdão e o trânsito em julgado quando a decisão vem do plenário e tem repercussão geral, tá? Essa foi a fala, né, da advogada, né, foi o debate dela. E é apenas, gente, uma tentativa do INSS de protelar, né, ganhar mais tempo aí, retardar da decisão. Então o mérito não pode ser mais alterado, pessoal. O STF, sim, ele deu essa concessão para que os segurados possam buscar os seus direitos. E essa atitude acaba aí prejudicando muitos idosos que podem morrer sem receber o que tem direito, né? Que é um absurdo. Então, procurado aí o INSS afirmou que não comenta de decisões judiciais, né, gente? Como sempre, o Instituto fugindo aí de alguma fala. Então, a revisão da vida toda ela foi aprovada no fim do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, né? E garantiu, sim, que os aposentados e pensionistas do INSS tenham direito aí de incluir todas as contribuições previdenciárias anteriores a julho de 1994, antes da implementação do Plano Real, pessoal. E no cálculo dos benefícios, o que pode aumentar aí os rendimentos de parte dos aposentados. Mas, gente, o que acontece? Antes, somente eram considerados os recolhimentos feitos na Previdência Social após esse período, o que diminuía aí, né, o valor do benefício de muitos segurados.
Já no dia 13 de fevereiro, o INSS, ele pediu ao STF que todos os julgamentos que envolvam a revisão da vida toda sejam suspensos, né, até que o tema seja concluído em definitivo na corte. Isso porque, né, meus amigos, apesar aí do julgamento favorável, os segurados do INSS e esse acórdão da decisão ainda não foi publicado pelo Supremo. Então, em encontro, né, com os sindicalistas que ocorreu aí no dia 17, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, ele afirmou que a ideia é que esses valores sejam pagos de forma administrativa pelo INSS, a partir de um calendário progressivo de lotes. Então, a informação, gente, tá, de tudo que eu estou falando aqui para vocês, é da Folha de São Paulo. Então, a possibilidade, gente, da revisão do benefício, no entanto, é vista como uma medida excepcional por especialistas. Isso porque a ferramenta atende quem contribuía mais quando começou a vida profissional e depois reduziu o seu recolhimento. Então, devido a isso que foi criada essa revisão da vida toda para corrigir esses déficits que ficaram para trás. Então, além disso, há um prazo para a decadência da contribuição, tá? Onde esse prazo para pedir a revisão de benefício é de 10 anos, ou seja, né, para quem se aposentou antes de 2013, já não cabe mais essa ação, ok, gente? Então, quero também aqui deixar mais aqui claro para vocês quem pode ser beneficiado. Não é somente a aposentadoria por tempo de contribuição que tem direito à revisão da vida toda. Você sabia disso? Então, todos os tipos de aposentadorias podem ser revisadas, tá bom? Como aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez, aposentadoria especial, também da pessoa com deficiência, por exemplo. Então, meus amigos, a revisão ela trata de benefícios que foram concedidos depois de novembro de 1999 e que tiveram contribuições maiores anteriores a julho do ano de 94. Por que em novembro de 99? Porque neste ano, gente, o INSS implantou uma nova forma de cálculo do benefício. E isso trouxe uma significativa redução no cálculo das aposentadorias. E nessa época eram incluídas somente as contribuições posteriores a 94. Eu quero destacar um ponto aqui importante para vocês. No caso, herdeiros, pensionistas de aposentados falecidos, tem direito também a pedir o recálculo da pensão, tá? Desde que o benefício originário, gente, não tenha passado dos 10 anos. Então, podem também pedir essa revisão. No caso, essa decadência, ela começa a contar de acordo com a aposentadoria do falecido e não de quando o herdeiro passou a receber a pensão, ok? Então, para quem não cabe, também quero explicar, gente, para quem não cabe a revisão da vida toda, tá? Não se aplica a quem tinha os menores salários de contribuição anterior ao Plano Real de julho de 94, tá? O normal na vida contributiva, gente, é você começar a receber menos e ao longo dos anos as contribuições aumentarem. Por isso que a revisão da vida toda é uma ação restritiva de exceção, apenas para as pessoas que ganhavam mais e contribuíam com valores mais altos no início de carreira. Então, meus amigos, quem recebeu o primeiro benefício aí há mais de 10 anos não tem direito em razão do prazo de decadência estabelecida pelo artigo aí 103, tá, da Lei de Benefícios do INSS. Ou seja, né, só pode pedir essa revisão de benefício liberados aí nos últimos 10 anos. E quem se aposentou já pelas novas regras, né, criadas aí pela reforma da Previdência, que é a chamada emenda constitucional da PEC 103, não faz jus a essa revisão. Ok, pessoal? E também, né, muitos podem aí estar se perguntando, mas como saber, Thaís, se eu tenho direito a essa revisão? Meus amigos, vale para quem tinha carteira assinada ou começou a contribuir antes de julho de 94 e para quem fez contribuições mais altas até julho também do ano de 94. E para quem recebeu o primeiro pagamento do benefício há menos de 10 anos. E atenção, gente, a este marco, tá? Porque o benefício ele pode ter sido requerido há mais de 10 anos, mas pago apenas depois.
Então isso também é muito importante prestar atenção. Então a data que conta para 10 anos do prazo de decadência não é a data do pedido do benefício, tá? Mas a data do pagamento. Essa é uma dúvida muito recorrente aqui. Então, esse prazo de 10 anos, ele começa a contar do primeiro dia do mês seguinte ao primeiro do recebimento. Exemplo, se você no caso, recebeu o seu primeiro pagamento de aposentadoria em dezembro, um exemplo, tá? Em dezembro de 2012 e em 1º de janeiro de 2013, o prazo de 10 anos começou a contar e terminará no dia 31 de janeiro de 2023. Então, quem se aposentou depois de 13 de novembro de 2019, mas a aposentadoria foi concedida pela lei em vigor antes da reforma da Previdência, também poderá ter direito a essa revisão da vida toda. Mas para saber, é necessário você olhar a carta de concessão e verificar qual foi a lei aplicada para você. Então, como que você faz para calcular essa questão, gente? O cálculo, ele deve ser feito por um profissional especialista em direitos previdenciários, ok? Você tem que procurar um advogado especialista em previdência. Cada caso é um caso, né, gente? Então, o cálculo, ele é feito com a inclusão dos salários anteriores a julho de 94. O segurado do INSS, ele precisa estar atento às contribuições feitas antes do ano de 82, porque no extrato do INSS, chamado de CNIS, o que acontece? Só aparecem os salários a partir de 1982. Então, para aprovar os salários anteriores, é necessário você apresentar as alterações, né? Seu advogado vai apresentar as alterações salariais da carteira de trabalho, contra-cheques ou quaisquer outros meios de prova documental que comprove os salários dessa época. Agora, se não for possível, né, você apresentar, aí será considerado o salário mínimo do período anterior a 1982, tá? E isso, gente, poderá diminuir a média e prejudicar o cálculo. E também, gente, precisa ter os documentos específicos para você pedir essa revisão. Então, os documentos necessários, primeiro, é a carta de concessão do seu benefício. Depois, você precisa juntar com o extrato de contribuição do INSS, tá? O seu CNIS. Também levar a carteira de trabalho, carnês do INSS, contra-cheques, identidade, o CPF e o comprovante de residência. Também, gente, é muito importante você deixar em mãos do advogado a cópia do processo administrativo que concedeu a sua aposentadoria. Também, se você tiver, leve o extrato do FGTS, leve o extrato de recebimento do último mês. Ok, pessoal? A nossa informação chega ao fim. Espero ter aí contribuído com esses esclarecimentos, tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe. Para fortalecer esse canal, deixa o seu joinha, deixa o seu like. Tenha uma tarde abençoada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.